A gente segue em frente, começando aqui com um assunto que merece toda a seriedade na apuração. E o Morning Show de hoje vai inaugurando para a gente falar sobre a morte do cantor Naim, que infelizmente aconteceu nos últimos dias. Isso porque tem tido uma imensa polêmica em torno da queda dele na escada, onde ele foi encontrado, que está sendo tratada como por alguns como uma morte suspeita. E para a gente entender todas as atualizações sobre esse caso, vamos ouvir do nosso especialista em segurança pública, David de Tarso. Pois é, eu conversei ainda há pouco com um dos delegados responsáveis pela investigação, o Hélio Bressan. Ele me disse que é considerada morte suspeita porque toda a morte tem que ser investigada, ainda mais no contexto de que ele foi encontrado ali no fim da escada, já que ele morava num sobrado em Taboão da Serra, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros aqui da capital paulista. E esse contexto todo tem gerado muita polêmica, algumas narrativas. Ele disse que tudo está sendo investigado em relação ao cantor Naim, mas não há evidências ainda do que de fato aconteceu. Eles vão investigar para saber se ele foi empurrado, se ele teve um mal súbito, porque a causa da morte foi um traumatismo craniano que ele sofreu. Então, as investigações, elas seguem avançando, Marinho. Pessoal, abrindo aqui para a discussão também, Palumbo, a partir do seu conhecimento de causa, da sua experiência aí apurando casos que reinam ali suspeitas e tem dúvidas ainda pairando no ar, qual é o procedimento ideal para que ninguém dê um passo maior que a perna e também não seja assodado e precipitado em chegar a qualquer conclusão que possa ir de encontro com os fatos na medida que eles forem se revelando? Palumbo? O delegado Hélio Bressan, ele agiu corretamente, ele fez a tipificação não, né? Ele colocou no boletim de ocorrência morte a esclarecer, provavelmente já deve ter até instaurado um inquérito policial justamente para saber se foi um homicídio ou se foi uma morte por uma fatalidade qualquer, como por exemplo tropeçar, bater a cabeça nas escadas, né? Ele foi muito sábio, tá certo ele, por quê? Porque se tivesse feito só um boletim de morte natural, muito provavelmente essas hipóteses, essa reviravolta, jamais iria acontecer. E agora a Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para esclarecer se foi ou se não foi homicídio. Boa, Palumbo, abrindo aqui a discussão também. Mano, sua expectativa aí, conforme as investigações avancem? Eu acho que esse é um daqueles casos que desperta no público, muitas vezes, uma ânsia de tomar conclusões imediatas. E a gente precisa ter cautela e esperar as autoridades avançarem com as investigações. De fato, há comportamentos estranhos ao redor do caso, mas comportamento estranho não é prova de nada, né? A gente, enfim, não pode tirar conclusões precipitadas. Como que era a dinâmica familiar do Naim? A gente não tem esse tipo de informação ainda precisa vindo a público. Isso pode, enfim, como a dinâmica da família se dava, pode explicar ou não muitas coisas que as pessoas estão estranhando ao redor desse caso. Mas a melhor postura é esperar as autoridades avançarem com a apuração dos fatos. Boa, mano, e é natural até que casos que, infelizmente, envolvem figuras públicas com uma legião de fãs, que esses fãs, claro que, dada a paixão que eles se dedicaram por tantos anos, especialmente no caso do Naim, que seja ali um terreno fértil para todo tipo de conspiração e eles ali apressados em querer achar uma resposta e apontar dedos, para ter talvez uma sensação de uma explicação, para poder ficar mais tranquilo e poder virar a página. Mas é difícil, a gente não pode cometer esse erro. Pepe, como é que você está vendo o avanço? Eu estou vendo com naturalidade. Essa informação que o David trouxe para a gente, ela é muito importante, né? Toda morte ela é suspeita e toda morte tem que ser investigada até o final, não é? O que a gente não pode fazer como formador de opinião, como membro da imprensa, é tentar criar qualquer tipo de conjecturação que possa levar ao lixamento público de qualquer pessoa, não é? Então, ao que tudo indica, realmente, o que aconteceu foi uma morte acidental do Naim, não é? Mas a polícia, ela tem condições de explorar todas as circunstâncias, todos os fatos que envolviam aquela cena do crime para realmente colocar a conclusão final nessa situação. David, algum caso semelhante aí ao longo da sua carreira que você lembre de alguma figura pública que infelizmente veio a óbito em circunstâncias ainda nebulosas para a gente entender, enfim, se teve uma reviravolta depois ou, enfim, algum fato novo que veio à luz?
Olha, a perícia, ela quando trabalha bem, apesar de ter um volume muito alto de investigações, ela consegue sim detectar qual foi a projeção da queda, onde ele encostou antes de sofrer essa queda, se realmente tem alguma evidência de que ele foi empurrado. Então, tudo isso está sendo documentado e vai claramente trazer à tona aí se ele de fato foi empurrado ou não. Mas tem alguns detalhes nessa história, porque, por exemplo, não há evidências de arrombamento no imóvel. O que aconteceu? Uma pessoa passou, viu por uma fresta da janela de que havia uma pessoa caída ali no sobrado, que era o cantor Naim. Chamou a polícia. Então, esse contexto também da pessoa que chamou a polícia, que viu por essa pequena fresta ali da janela o cantor caído, ela também já foi interrogada. O amigo que conversou com ele antes da morte também vai ser interrogada. A ex-mulher que também esteve com ele. Então, todos esses elementos, eles vão ser juntados, mas a perícia sempre é muito precisa e ela até mesmo consegue detectar de que forma que se deu esse fato. Não só nesse caso, mas em muitos outros, porque a perícia realmente ela tem um peso muito grande, porque consegue avaliar todas essas questões relacionadas aos mais diferentes crimes que acontecem ou se trata realmente somente de uma queda. E, David, tem uma situação interessante também, que a nossa perícia no Brasil é uma perícia a nível internacional, não é? Sim. Então, a gente tem que dar aplausos aos policiais que trabalham com perícias, à perícia técnica, porque realmente, no Brasil, esses profissionais conseguem realmente desvendar e revelar muitos assuntos e muitas coisas. Mas olha só, Pepem, na medida que as investigações avançam e a gente trazendo todas as apurações aqui ao vivaço para vocês no Morning Show, a gente vai ouvir agora de quem realmente está sentindo na pele toda a devastação por ter perdido alguém tão querido e realmente quem tem buscado respostas de fato, que é a ex-companheira do Naim, a Andréa Andrade, que vai estar conversando nesse exato momento ao vivaço com a gente aqui no Morning Show. Muito bom dia, Andréa. Você pode me ouvir? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Como eu disse, Andréa, a gente, por óbvio, estende nossos mais sinceros sentimentos. Palavra alguma será capaz de atenuar aí o sofrimento e ainda mais com essa nuvem aí de incertezas pairando no ar. Mas a gente quer ouvir de você como é que você tem acompanhado as investigações, qual é a meta no curto prazo para a gente poder ter uma resolução. Então, a gente ainda não tem uma resposta, né? A investigação ainda está prosseguindo, as pessoas estão sendo ouvidas. Então, com certeza, para mim, foi assim, uma fatalidade, né? E até onde eu acompanhei, prestei o meu depoimento e estou aguardando aí as investigações, um resultado, né? Até agora não temos, eu acredito que após 30 dias a gente tem esse resultado do laudo final. E, André, assim, claro, com toda a descrição do mundo aqui, o Naim, por acaso, apresentava algum quadro ali, algum princípio de labirintite, alguma tonteira, algum desequilíbrio que poderia ter gerado essa queda que, infelizmente, foi fatal para ele? Marinho, o Naim, ele tinha, assim... O Naim tomava medicamentos para dormir, e um medicamento muito forte. Com isso, quando ele ficava sonado, ele perdia um pouco a consciência, vamos dizer assim. E eu não sou perita, não sou nada, não estava lá, não tenho nem noção, né? Estou tão chocada quanto a vocês, até porque eu fui a última pessoa que ele teve contato, a última pessoa que ele falou por mensagem. E eu acredito que, conhecendo o Naim pelas convivências de 6 anos com ele, ele deve ter tomado o medicamento para dormir, deve ter subido, porque ele, na parte de cima tinha um quarto e uma sala de TV. Eu acredito que ele deva ter descido, porque ele usava lente de contato. Ele tinha um problema, né, do glaucoma, já quase perdendo a segunda vista, porque a primeira ele já não enxergava. E eu acredito que após esse período, após tomar esse medicamento para dormir, ele já devia estar no estágio sonado e deve ter levantado para ir tirar a lente, e talvez na hora de descer a escada foi onde
A gente quer buscar respostas, mas provavelmente deve ter tido... ou errou o pé da escada, ou até, sei lá, cochilou na hora de descer a escada. São muitas interrogações que você não entende. Então, eu acredito que nisso, como ele tem uma queda de 90 graus, né, existe uma diferença, a perícia está aí para provar, que não foi aquela coisa que uma coisa a pessoa tropeçar, tentar se segurar, e uma coisa é a pessoa, né, se cair. E vamos lembrar também que a gente tem os cachorros, que os cachorros estavam com eles, inclusive foi onde eu fui deixar os cachorros com ele naquele dia, que ele exatamente estava indo morar naquela casa, porque até então nós havíamos nos separado, mas o Naim ainda não tinha saído da minha casa. Então, a gente ia começar a guarda compartilhada dos cachorros e eu optei que ele ficasse aquela semana já com os cachorros. Porque como ele estava sempre comigo, então eu achei nada, né? Eu falei, bom, então você fica essa semana com os cachorros e depois eu fico com elas. E o que acontece? Deixei sair, era mais ou menos uma 00:20 que eu saio de lá, e aí eu vou para casa, e ele tinha falado, cheguei em casa, me avisa, só que eu acabei esquecendo de avisar que eu tinha chegado, ele me manda uma mensagem, né, você chegou, tá tudo bem? Ele ainda reclama da internet, que o sinal é fraco, e aí eu falo para ele, sim, cheguei, aí eu falei, vixe, né, aí ele fala, vixe o quê? Aí eu, tá, a internet, o sinal. Aí eu pego e falo, tô indo dormir, boa noite, mando um emoji para ele. E aí ele pega e me mandou um coraçãozinho e uma mãozinha de amém. E a gente... era 1h39. E pelo laudo, a morte ocorre às 3h20 da manhã. Então, assim... eu deduzindo, né? Acredito que nesse meio tempo, como eu deixo ele em casa, ele deve ter tomado um remédio para dormir, ele deve ter subido, assistido televisão, cochilado no sofá, dormido no sofá, aí ele acorda, naquele jeito sonado com a lente, ele deve ter, preciso tirar a lente, ele deve tentar descer, e nisso, provavelmente, pode ser que ele tropeçou, pode ser que o cachorro passou na frente, pode ser que ele não lembrou da escada, tudo pode ser. Então é difícil, por isso que a gente tem a perícia aí, tem os laudos periciais, eu também estou tão ansiosa quanto para saber o resultado. A gente sabe que a causa-morte foi um traumatismo craniano, ele tem uma fratura na face, do lado direito, que foi onde ele bateu, o lado direito, ele tem o trauma, né, que foi a causa-morte. Então, é isso. A questão toda né, o problema da escada, né, que a gente sabe que a escada, quando quando toma escorregão, tropeça, a gente já acaba tendo algumas sequelas. Imagina uma pessoa caindo de uma escada, infelizmente, por uma fatalidade. Isso é uma coisa que a gente não... a princípio, eu não quis aceitar no momento, falei, não, passou mal, teve mal súbito, a gente pensa um monte de coisa, mas André, hoje, assim, por conviver... Pode concluir, por favor. Não, exatamente, por conviver esses 6 anos com o Naim, então eu já peguei ele muitas vezes dormindo no sofá, já pegava ele muito meio sonado, que às vezes nem ele sabia o que estava falando, porque todo mundo sabe que o medicamento, quando ele faz efeito, principalmente fortíssimo, era um medicamento com efeito até de Boa Noite Cinderela, né? Então, assim, é complicado. Eu posso dizer, enfim, pela reação que eu vi, a minha tia e minha avó ficaram, obviamente, atônitas com a notícia, arrasadas com a tragédia, eram fãs de carteirinha por muitos anos. Imagino que a legião de fãs aí que ainda o acompanham, que estão enlutados, podem estar enviando mensagens aí de apoio para tentar atenuar um pouco o sofrimento, toda essa aflição em torno das investigações também. Sei que nada vai ser o suficiente para ajudar você a virar essa página, mas cada demonstração de apoio e carinho, sabe que você tem daqui e dos fãs com certeza. Antes da gente se despedir, André, vou só trazer o nosso especialista em segurança pública, o David de Tarso, para te fazer uma questão.
Pois é, eu conversei até com a Andréia antes da nossa participação ao vivo aqui por telefone, né, Andréia? E uma dúvida também em relação a quem avistou o corpo do Naim ali caído na escada, porque a fresta da janela ela é muito pequena, né? E até você cobra essa resposta de quem teria ligado, quem foi essa pessoa, porque teria que ter passado ali pela frente do imóvel, da casa onde ele foi encontrado, realmente observando ali cada detalhe, né? David, o que acontece? A gente busca respostas e eu geralmente já tentei fazer de todas as formas, tentei assimilar, eu mesmo fui tentar entender. E realmente tem um poste em frente, uma caixa da telefonia, de sistema de telefonia, acho que de internet, se não me engano. E nesse poste realmente dá para a janela, como ele estava em mudança, a gente estava em adaptação ainda da casa. Quando eu saio, eu até eu fecho o meio da janela e deixei só uma ponta da janela e falei para ele, olha, eu vou fechar aqui para você ficar mais à vontade. E deixei, fica uma fresta da janela, e essa fresta, coincidentemente, quando você olha da rua, assim, principalmente, acredito que a luz devia estar acesa, você vê exatamente a escada. Então, do lado esquerdo, se vocês prestarem atenção, bem do lado esquerdo, ele deve ter subido, uma pessoa que subiu, até onde eu sei, tá? Eu também, gente, quando eu acordei, o Naim já não estava mais na casa, o Naim já tinha sido tirado, o Naim já estava morto, foi tudo muito rápido para mim, foi tudo muito, tipo um furacão. Então, assim, eu queria saber o tempo todo, eu não tive contato, nem vou ter contato com quem falou, com quem ligou. A sorte que não foi uma denúncia anônima, senão a gente não teria essa resposta até agora. Então, tem uma pessoa que é à vista do poste, tem uma pessoa que olha para dentro, vê, não sabe, até então ninguém sabia que era o Naim, viu um corpo na escada, aciona a polícia abre a casa, entra, e após pegar a carteira, que sabe pelo nome que é o Naim, se trata do Naim, né? Então, assim, até então poderia ser uma coisa despercebida por não ser uma pessoa conhecida, né? Então, tem uma proporção que tomou, né, por ser uma fatalidade com ele. Então, assim, eu também não consegui entender a princípio, ninguém sabia me explicar, depois eu fui me informar. Uma pessoa do sistema de telefonia estava no poste às 4 horas da manhã, que foi quando foi acionado. Aí eu fui me informar por que uma pessoa está fazendo 4 horas da manhã no poste. Se a gente chama durante o dia, eles nem atendem a gente. Eu queria entender por que 4 horas da manhã uma pessoa está no poste fazendo uma manutenção de madrugada, né? Então a gente fica também com essas perguntas, né? E até então me disseram que é normal, que sempre tem essa pessoa fazendo manutenção. Aí eu quero, né? Qual é a telefonia? Qual é o órgão? É realmente uma pessoa habilitada para isso? É um profissional? Ou era um curioso subindo no poste mexendo? Então, se a gente for levantar, a gente levanta um monte de questão, né? E aí eu te pergunto, o que uma pessoa tem que ficar olhando de madrugada para dentro de uma casa? Então, se a gente for começar a levantar as perguntas, ficam muitas perguntas. Então, eu quero acreditar que tudo existe, assim, uma providência, né? Talvez tinha que ser assim. Talvez se eu chegasse ali e pegasse o corpo, talvez eu nem estaria aqui também, porque o choque ia ser muito grande, porque o meu choque foi grande, eu fiquei muito impactada. Tenho amigos, eu estou assim, tô fazendo um tratamento, estou com acompanhamento psicológico, estou sendo, porque até ontem eu ainda não estava em condições emocionais. Então, eu estou indo buscar meu equilíbrio através de ajuda, porque está muito difícil superar tudo isso, principalmente da forma que aconteceu. André, então, a tônica da entrevista aqui tem sido essa, né? Muitas perguntas ainda parando no ar. Você recentemente fez uma entrevista, participou de uma reportagem especial que teve uma grande repercussão e as principais perguntas que você colocou foi, abre aspas, eu quero saber quem ligou, quem viu, como viu e por que viu. E esses são os porquês que eu sigo me perguntando. Claro que a gente, enfim, estende aqui toda a nossa vontade para que tudo isso seja elucidado quanto antes, mas antes da gente, de fato, concluir, eu queria muito trazer o delegado Palumbo com toda a experiência dele para poder dar uma opinião qualificada e te estender uma pergunta também, Andréia. Palumbo?
Andréa, meus sentimentos, não deve estar sendo fácil para a senhora, é difícil. A morte a esclarecer veio em decorrência do traumatismo que a... Oi, desculpa. O Naim falava muito de você. Eu gostava muito dele também. Ele comentava muito sobre você. Eu gostava muito dele também. Cheguei a ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. Né? E a gente fica muito triste com todas essas notícias. Né? Mas a morte a esclarecer do inquérito policial veio em decorrência do traumatismo craniano, da lesão que ele sofreu lá. Mas eu queria perguntar para a senhora como a senhora está lidando com os ataques da internet, porque a internet já julga a gente, já condena a gente, já coloca a gente na cruz. Como a senhora está lidando com isso? Isso aí é terrível, esse julgamento, esse pré-julgamento, né? Palumbro, em vista da dor que eu estou sentindo pela perda do Naim, essa dor é tão grande que o que estão falando para mim não atinge nada. E eu já até falei que não vale nem o cocô dos meus cachorros. Então, são pessoas insignificantes, pessoas para mim que eu não relevo em absolutamente nada. Isso não me abala, porque o abalo que eu já sofri está tão grande que talvez isso que eles falam para mim são pessoas desocupadas, querem serem os investigadores, e o que importa é a minha consciência, o que importa é que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, e como diz, né, toda a mentira, ela tem a perna curta. Então, se houver aí uma mentira, se houver aí se eu for assassina, se eu empurrei o Naim da escada, tem que provar. Para tudo tem que ter uma prova. Ninguém pode ser condenado, crucificado sem uma prova. Só que os ataques, né, tem que provar. E pode ter certeza que processos virão. Já estamos com 14 processos sendo movidos. Então, já estou com o meu corpo jurídico, estou amparada pelo corpo jurídico, estou amparada pela minha assessoria, estou amparada com meus psicólogos, eu tô tendo... E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre lutei contra os haters, né? E não é de hoje, já fiz realities, já fui atacada por haters, já me defendo quando eu posso, que agora, nesse sentido, eu preferi não dar biscoito para eles, porque é uma coisa que eles não estão tendo empatia, eles não estão se pondo no lugar. Muitas pessoas falam, uma pessoa idosa numa casa sozinho. Tá, eu faço a pergunta, cada um faz uma viagem, as pessoas falam, eu pergunto, o que você faz pelo seu próximo? O que você tem feito pelos seus? Né? Antes de você atacar, condenar, faz uma viagem de você e olha para você primeiro, se olhe, né? Tenha empatia, se olhe para dentro de você e pergunto que se fosse comigo, porque enquanto está na casa do vizinho tá bonito, né? E eu sempre aprendi na minha vida que quando estiver pegando fogo na casa do vizinho, ajude a apagar, porque o fogo ele pode ir para sua casa. É isso aí. Então, eu acho que... Como você bem colocou, André, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e ainda bem que você já criou os anticorpos necessários para não se deixar abalar por essa gente desocupada aí que só tem ódio para destilar, infelizmente. Antes da gente encerrar, vou trazer aqui... O David Detasso pediu a palavra aqui, André. Não, é que a gente conversou antes por telefone, né? E a Andréia enfatizou como que era o relacionamento dela com o Naim. E até mesmo o porquê da separação. Então eu gostaria que você explicasse também para o público e principalmente para essas pessoas que andam até mesmo conjecturando coisas de que você é a principal suspeita e tudo mais. Na realidade, assim, meu amor pro Naim, ele é um amor tão grande. As pessoas podem não acreditar, mas separou. Gente, eu para não perder o amor que eu tenho por ele de amigos, porque assim, quando a gente tem um relacionamento matrimonial, a gente sabe que existe um desgaste, existem coisas pessoais, existem coisas que o Naim tinha um desgaste muito grande ainda com o casamento lá da primeira ex-mulher, mesmo 18 anos divorciado, ela não deixava ele em paz, não tinha paz no meu casamento, não tinha paz no meu relacionamento. Eu não tinha paz, porque cada hora ela movia um processo. Isso foi desgastando, porque o Naim, quando ele recebia, ele ficava assim, sabe? Essa mulher, ele tinha que correr atrás de advogado, se defender, ficar provando. E ela fazia questão de espivetar isso, sabe? Num âmbito muito grande. Inclusive, os bens deles, né, do casal, eu não tinha bens como Naim, tá? Eu sempre sou empresária, nós só convivíamos matrimonialmente, não teve união estável, não teve um casamento,
A gente só teve uma cerimônia de bênção das alianças, para a gente usar uma aliança. E ela sempre movendo ação, e ela tinha que pagar um aluguel para o Naim durante esse período até se resolver a questão da partilha, coisa que ela não resolvia, que era uma casa de um espólio, uma coisa assim, era muito confuso, é muito confusa essa divisão dessa casa. Mas, enquanto isso, ela tinha que pagar o aluguel, o que ela parou de pagar em 2020, na época da pandemia. E, claro, gente, na época da pandemia acabou show, acabou tudo, e ela fez propositalmente não pagando esse aluguel para ajudá-lo com as suas despesas. Eu, por ser empresária, bancava as despesas, eu mantinha as despesas, porque eu já vi até pessoas comentando que eu estava preocupada com a herança do Naim. Eu não tenho direito à herança, não tenho direito a nada. André, porque pode concluir, perdão. Até porque isso já não pertencia a mim. Enfim, para resumir, então a gente acabou tendo esse desgaste, porque as pessoas querem entender, então deixa eu explicar, né, já que é meu relacionamento, porque você se separou. Inclusive, quando nos separamos matrimonialmente, permanecemos na mesma casa. Até para ajudá-lo, até para ajudar as despesas, até ele ter uma condição. E quando esse processo, ele entra com ação para receber os aluguéis atrasados dela, aí tem o prazo. Então, ele recebe o valor do aluguel e aí, com isso, ele está numa condição um pouco melhor. E aí ele foi onde a gente foi atrás, procurei, ajudei a casa, chama a casa, fui com ele, a gente achou a casa, ele gostou da casa, eu fiz toda a mudança, eu arrumei toda a casa, eu coloquei foi eu que fiz tudo, né? E não foi na casa, fui 2 vezes na casa para ver. E aí eu falei para ele, olha, você tem que ficar na casa para você saber, conhecer, ver o que precisa ser adaptado, o que precisa ser mudado. E aquela quarta-feira foi o primeiro dia de moradia do Naim na casa. E com isso, seria o primeiro dia de fato que nós nos separemos de corpos, de casa, e por isso que eu deixei até os cachorros com ele, para ele não se sentir tão sozinho, né? Então, assim, aí inclusive tem até o meu próprio corretor, eu tenho ele como testemunho, que ele fala, vocês vão morar aqui e eu vou fazer com isso, vou trazer vocês 2 de volta. E até brinquei, falei, não, eu vou deixar. O Naim mesmo falava, faz um quarto para você, deixa um quarto aqui e fica mais fácil. Falei, olha, eu vou deixar um quarto para os cachorros ficar com você, eu fico com eles aqui também. Ou seja, porque a gente tem 4 cachorros, são os meus também, são os meus filhos, eu sou a mãe dos cachorros, não tem essa para quem vai ficar os cachorros, para quem eu vou dar os cachorros. Não, gente, parou. André. Eu sou tão protetora de animais quanto o Naim era. Então, assim, é isso. Então, assim, a gente ficou 8 meses separado oficialmente, matrimonialmente, porém a gente nunca se separou de corpo, de união, a gente sempre... eu gostava do Naim, né? Eu tinha esperança ainda de reatar esse relacionamento. Mas, infelizmente, não foi. Infelizmente não foi, mas os nossos mais sinceros sentimentos ficam aqui, portas abertas, a gente faz votos para que tudo seja elucidado e venha a público o quanto antes, para que você possa ter uma resolução e todos os fãs, com certeza. Obrigado demais, André, pela presença aqui no Morning Show. A gente segue em frente. Obrigado. Trabalho a vocês aí.